Então, bora direto ao ponto. Esse vídeo aqui, ele é especificamente para você que usa o WhatsApp no dia a dia de trabalho, assim como eu. Eu moro aqui em Portugal, eu tenho uma empresa no Brasil e uma aqui em Portugal também. Eu fiquei trabalhando presencialmente durante 7, 8 anos lá no Brasil. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que migrar minha comunicação para o digital com as pessoas da minha equipe, com os clientes, porque eu já estava planejando vir para cá. E aí eu tive todo um processo e esse processo me rendeu um conhecimento específico que é o que eu vou compartilhar aqui com você, olhando especificamente para alguns pontos. Então, o WhatsApp hoje é a ferramenta mais utilizada no trabalho, é uma ferramenta que faz parte da nossa vida pessoal, faz parte do contexto de trabalho e ainda não tem tempo suficiente para existir assim um comum acordo de conduta. Então, o que eu vou te dizer aqui vai te ajudar muito a ser bem percebido, a ser bem visto através dessa ferramenta. Então, você vai se comunicar com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que são seus clientes, ou enfim, que você se relaciona no trabalho, e as pessoas vão sentir, né, elas vão ter a sensação de que você é uma pessoa eficiente, de que você é uma pessoa séria, não vai trazer uma informalidade, né, não vai trazer ali algum tipo de resistência, ou enfim, algum tipo de impressão ruim que muitas vezes tem sido causada. Quando a gente está falando por WhatsApp, é muito louco, né, porque você não está vendo ali a pessoa, você não está às vezes entendendo as intenções dela. Então, uma coisinha ali que você fala, um jeitinho, uma maneira de responder, um tempo de resposta, enfim, pequenos detalhes que eu vou explorar aqui nesse vídeo podem fazer com que a pessoa ache você, sei lá, essa pessoa, sabe, que não goste de você. E é importante as pessoas gostarem da gente, né? E a gente aprende assim, tem tantos vídeos e, enfim, treinamentos e cursos para a gente conseguir ser uma pessoa, né, que cria um envolvimento, que consegue se relacionar bem, mas a gente não tem quase nada, aliás, nada, eu não achei nada falando sobre isso dentro do contexto de WhatsApp, que hoje grande parte da nossa comunicação está ali. Então, bora começar. O primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é como que deve ser a mentalidade de um líder em relação ao uso e envio de áudios no WhatsApp. Bom, se você é um líder, isso aqui vai servir muito para você. E se você não é um líder, provavelmente você quer se tornar ou você pode caminhar e eu vou te ajudar a se tornar um líder na empresa que você trabalha. Então é importante para você já ter essa mentalidade e começar a absorver. E ainda pode ser que você não sendo um líder, você sendo um liderado, que a pessoa que te lidera, né, que faz a gestão ali, que te acompanha, que ela tem uma mentalidade parecida com a minha. A gente tem, no nosso contexto de trabalho, algumas maneiras de se comunicar com as pessoas. Tá? A grande maioria do trabalho acontece em forma de comunicação. Né? Então você acompanha, você pede, você fala, você convence, você está o tempo inteiro se comunicando com as pessoas com quem você trabalha, com os clientes, com os fornecedores. E existem algumas formas que alguns veículos que a gente se utiliza para se comunicar com as pessoas. Eu vou elencar 4 deles aqui que são bem importantes. Um deles, e eu vou dividir, né? Então, um deles é a própria mensagem de WhatsApp, um deles é o e-mail, outro deles é o áudio e outro deles é a reunião. O líder, um bom líder, deve sempre estar pensando numa forma mais eficiente de fazer tudo. Então, se eu tenho uma tarefa que gasta muito tempo ou que gasta muito dinheiro, né? Vamos pensar que tempo é igual a dinheiro, então ela gasta muito recurso. Então, eu tenho, por exemplo, uma reunião que eu tenho toda semana, que eu estou com meus principais líderes da empresa. Então, poxa, são as pessoas que têm a hora mais cara. E essa reunião demora, vamos pensar que se eu conseguir transformar essa reunião em algo mais produtivo, que demore menos tempo, eu estou economizando tempo barra dinheiro. Então, um bom líder ele tem que estar sempre pensando dessa forma, tá? Porque isso é o que traz eficiência para a empresa e eficiência é o que vai poder trazer bons resultados para a empresa. Então, vamos lá. As 4 formas da gente se comunicar: mensagem, e-mail, áudio e reunião. Quando que uma mensagem, quando que uma ferramenta, uma forma, ela é muito bem vista? Ela é muito bem vista quando ela otimiza a forma superior, digamos assim, de se comunicar, ou quando ela substitui. Então, ela melhora ou ela substitui. Já vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui, o e-mail e a reunião, tá? Um e-mail, ele pode entrar muito bem depois de uma reunião, tá? Uma forma boa de utilizar o e-mail é ter uma reunião e aí depois dessa reunião você manda o e-mail elencando os pontos que foram transmitidos para que aquilo fique de alguma forma formalizado, registrado, que todo mundo tenha entendimento e para que as pessoas também recapitulem, para que elas tenham aquela informação em mãos. Isso é uma boa forma de utilizar o e-mail. Agora, como que é uma excelente forma de utilizar o e-mail? É fazer o inverso. Vamos supor que a gente tem ali, então, a reunião semanal, que é com a diretoria, são 4 diretores, os salários mais caros da empresa, que demora no mínimo de 1 a 2 horas de reunião, para ter um reporte. Digamos que um dos diretores, o financeiro,
ele utiliza esse momento para falar os resultados para todos os outros diretores. E aí, no final da reunião, ele manda, né, um e-mail para que todo mundo tenha aquelas informações em mãos. O que seria a maneira mais eficiente de fazer isso? Fazer o contrário. Antes da reunião, ele manda o e-mail, todo mundo lê o e-mail, as pessoas levantam dúvidas, trazem suas anotações para lá e vão para a reunião para tirar essas dúvidas pessoalmente. Ou ainda melhor, de repente as pessoas podem, vamos pensar agora numa forma mais eficiente ainda, vamos substituir essa reunião. A gente, ao invés de estar ali todo mundo, toda semana, 1h30 em média, os 4 salários mais caros da empresa, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter essa reunião que é semanal, ela vai virar mensal, então ela vai acontecer uma vez por mês apenas. E semanalmente o que vai acontecer? O diretor, né, financeiro, ele vai mandar para todo mundo o reporte, ele vai mandar para todo mundo o e-mail, eles vão ter um grupo de WhatsApp, e aí as pessoas, cada um vai ler o seu e-mail, vai escrever e mandar no grupo por escrito todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas. Então cada um vai mandar um bloco de texto e o diretor financeiro vai responder cada um desses blocos de texto, cada uma dessas sequências de perguntas nesse mesmo grupo por áudio. Então, tá vendo? A gente conseguiu utilizar o e-mail junto com o áudio, junto com a mensagem de texto, para substituir uma reunião, que é a maneira mais cara da gente se comunicar. E aí a gente centralizou a reunião uma vez por mês. Então, poxa, essa é uma saída inteligente. Eu trouxe algo mais complexo, vou trazer alguma coisa mais simples. Às vezes, a gente vai ter uma reunião que vai simplesmente ser substituída por um e-mail. Então, sei lá, eu tive já muitas, né? Quantas reuniões que não podem ser substituídas por e-mail? Elas devem ser substituídas por um e-mail quando for possível. Então, essa reunião poderia, se fosse alguma coisa mais simples, se não fosse algo que demandasse dúvidas, se fosse só um simples reporte, não tem necessidade das pessoas se juntarem e ficarem ali 1h, 1h30 divagando, porque a gente sabe que 15, 20 minutos pelo menos é sobre assuntos, né, na abertura que não tem nada a ver com o tema principal da reunião, e aí depois muitas pessoas divagam e dão muitas voltas para explicar alguma coisa. Então, o que acontece é que muitas reuniões podem ser substituídas por e-mails, assim como muitas reuniões podem ser substituídas por áudios. Então, aqui o áudio entra com uma utilidade gigantesca e o líder deve pensar se ele envia o áudio ou não, baseado nessa pergunta que ele vai fazer para ele mesmo. Esse áudio aqui, ele está substituindo uma mensagem de texto ou ele está substituindo um e-mail ou ele está substituindo uma reunião, que são duas maneiras de comunicar hierarquicamente superiores. Então, se esse áudio estiver substituindo uma mensagem de texto, então, por exemplo, né, uma pessoa teve um resultado que foi bom. Eu posso falar, olha, fulano gostou. Mas não, eu mando um áudio falando, então, a pessoa veio aqui, ela olhou tudo e, nossa, eu senti assim que realmente ela saiu interessada, ela gostou muito. Não precisa mandar esse áudio. Esse áudio pode ser uma mensagem de texto falando, ela gostou muito, sinto que ela gostou muito. Não precisa ficar dando volta para explicar uma coisa simples, a gente gasta tempo à toa. O tempo que eu estou ali ouvindo um áudio, se eu sou um diretor de uma empresa, esse tempo é caro. É o meu tempo de trabalho e é o meu tempo de foco. Eu estou deixando de gastar energia no que eu devo para ficar ouvindo um áudio que está dando voltas e voltas no mesmo lugar. Então, agora, por outro lado, se eu vou mandar um e-mail que vai ter que ser gigantesco, né, e vai ser cansativo, e a pessoa vai jogar para depois, e vai acabar não lendo então, no tempo que tem que ler, né, isso vai demandar ali, vai virar um desgaste, pode valer a pena mandar o áudio. Se esse áudio vai substituir uma reunião, então eu preciso explicar alguma coisa para alguém mesmo, eu preciso ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, mas não é uma coisa tipo, que eu preciso mostrar. Eu preciso ensinar para a pessoa ter uma ideia. Quantas vezes eu já fiz isso? Agora que eu estou aqui em Portugal, tenho que falar com as pessoas, eu pego e mando um áudio explicando tudo, pego esse meu áudio, mando para uma inteligência artificial transcrever tudo, peço para ela elencar os principais pontos e mando depois um arquivo para a pessoa. Isso assim, puxa, a pessoa pega, escuta todo o áudio, aí ela lê depois o arquivo e aí eu peço para ela depois me explicar o que ela entendeu e falar se ela teve alguma dúvida. Isso seria uma reunião facilmente de 1h, 2 reuniões talvez, mas eu consegui substituir pelo uso de envio de mensagem, né, através do áudio ali e do envio do PDF. Então, nesses casos, o áudio é muito bem visto, ele deve ser utilizado
quando ele está trazendo eficiência para a empresa. Então encerramos aqui em relação à mentalidade do líder sobre envios de áudios. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu fiz uma sequência, então você pode ver aqui na tela e a gente continua no próximo vídeo falando sobre quando, como, por que mandar áudios, não mandar áudios, e depois a gente vai falar algumas dicas básicas ali para você se organizar bem no WhatsApp, tá bom? Até o próximo vídeo.